defeito aí? Bom, tá. Vai ser esse bicho mais Não, defeito. Então vamos lá, gente. Deixa eu só adicionar aqui, né? Talvez eu não tenha escrito aqui, contínua no sentido médio. Né? E agora, suponha f contínuo no sentido topológico, que é aquele segundo sentido ali, tá certo? Então a gente quer mostrar que a f é contínua no sentido métrico. Então agora nós vamos tomar o fato de que a imagem inversa do conjunto aberto é um conjunto aberto, tá certo? Então, vamos usar esse fato para dizer o seguinte agora, né? Vamos tomar um ponto x pertencente a x genérico, né? E vamos considerar uma bola aberta de raio epsilon em torno de f de x, tá certo? Tendo um ponto x qualquer, e vamos supor uma bola aberta de raio epsilon em torno de f de x. E, portanto, isso aqui está em y, né? Ok? Ok. Então, f é menos 1 do v epsilon de f de x é um conjunto aberto, por hipótese. Né? É um aberto x, né? Contendo x. Portanto, se esse cara aqui é um aberto de x que contém o x, existe uma bola aberta de raio epsilon contendo x, com centro em x, inteiramente contida dentro desse conjunto. Essa é a volta daquela propriedade que a gente provou na aula passada. Tá certo? Então, se esse cara é um aberto no espaço métrico, né? Se ele é um aberto no espaço métrico, então existe uma bola aberta de um certo raio delta centrada em x. Tá certo? Tem um U delta de x está sempre contido em f-1 do v epsilon de f de x. Vamos devagar. Bola aberta de raio epsilon em torno de f de x. Imagem inversa desse cara. Tá certo? Tem que ser um aberto. Se ela é um aberto, tem uma bola aberta de raio delta em torno de x, em torno do ponto x. Tá certo? Legal. Isso implica que o f o delta de x, tá certo? Se você pegar todos os pontos desse cara, né? Você vai terminar, olha, o delta de x está na imagem inversa. Então, se você pegar o f do delta, se você pegar todos os caras do delta e aplicar o f, você vai terminar onde? No v epsilon. Tá certo? Então, isso aqui está contido no v epsilon de f de x. Mas isso é exatamente a definição de continuidade no sentido métrico. Então, se
a minha função, a minha aplicação é contínua no sentido topológico, ela é contínua no sentido métrico. Se ela é contínua no sentido métrico, ela é contínua no sentido topológico. Portanto, essa definição de continuidade é absolutamente equivalente a essa definição de continuidade que está aparecendo aqui. Tá? A gente tem que chamar a atenção aqui para o fato que nós falamos de uma aplicação contínua, e não falamos dela contínua em X. Agora a gente pode dizer se ela é contínua em X ou não, né? Então, eu vou definir, né? Definição. F é contínuo em X, tá certo? Se para todo aberto V contínuo em Y, né? Com f de x pertencente a V, existir um aberto U contido em x com x pertencente a U e f de U contido em V. Certo? Então, essa definição, ser contínuo num ponto, do ponto de vista topológico. Certo? Tanto aqui quanto aqui, você pode dizer o seguinte: aqui do ponto de vista métrico, f vai ser contínua se ela for contínua em todos os pontos. Aqui do ponto de vista topológico, se a função for contínua em todos os pontos, ela é contínua. Se ela for contínua em todos os pontos. Não, desculpa. Se ela for contínua, não necessariamente contínua em todos os pontos. Se ela for contínua em todos os pontos. Mas ela pode não ser contínua em um certo ponto. Ok? Então, olha só, o que nós fizemos aqui? Né? Claro que ficar olhando para o professor demonstrando essas coisas no quadrinho não adianta absolutamente nada. Né? Essa aula ela serve mais para dar uma orientação geral, né? Para todo mundo. O cara tem um trabalho solitário para fazer quando ele chega em casa. Né? Pegar esses conceitos e triturar com o pilão mental dele, né, até fazer uma tapinha gostosa, né, nutritiva. Né? Quer dizer, é muito fácil a gente sentar e ficar olhando e falar, entendi, faz sentido. Você tem que transformar esse conceito em seu. Né? Senão não adianta nada, senão não rola. Né? Então todo mundo está convidado a pegar essas definições e testar isso exaustivamente. Né? Um lugar onde isso está tratado de maneira profunda, como eu já disse, no livro do Elo. Né? No Elo, esse negócio está esmiuçado. Só que isso daqui é um tremendo resumo, tá certo? Do capítulo de espaços métricos e espaços topológicos. 2 capítulos do Elo, vamos dizer assim. Onde joguei fora tudo que não era absolutamente essencial para a gente chegar nesse ponto. Que ponto foi esse que nós chegamos? Né? Esse ponto foi o seguinte: nós temos uma definição de função ou de aplicação, mapeamento contínuo, que funciona no espaço métrico. Qual é a qualidade, a grande qualidade dessa definição? Ela coincide, ela é familiar para nós das definições que a gente conhece lá do cálculo. Certo? Então, enquanto nós montamos uma definição de continuidade que é familiar a partir das coisas que a gente conhece no cálculo, a gente conseguiu mostrar que essa definição é equivalente a uma definição muito menos familiar, né? Pelo menos que não é usualmente colocada nos cursos de graduação, né? Que é uma definição de continuidade
que funciona no espaço métrico, mas que não faz menção explícita ao conceito de métrica. Tá certo? Faz menção a quê? Ao conceito de topologia. Porque ela fala que a imagem inversa de um subconjunto aberto é um subconjunto aberto. Isso significa o quê? Você vai ter que definir o que é um conjunto aberto no espaço Y, vai ter que definir um conjunto aberto no espaço X. Tá certo? Quando você estiver falando de dois espaços métricos, essas definições são as definições naturais da topologia métrica. Maravilha. Mas se você não estiver falando de espaços métricos, essa definição de continuidade pode ser aplicada fora do contexto dos espaços métricos. Essa é a vantagem. Tá certo? Então, se você tiver espaços onde você não tem a possibilidade, ou não quis, ou não fez por algum motivo, a definição de métrica, você não fez isso, mesmo assim, você pode definir o conceito de continuidade. Tá certo? Essa é a moral da história, desse tópico todo. Tá? Então, podemos falar em continuidade, mesmo que não saibamos o que é medir distâncias no espaço. Ok? Está todo mundo agora pronto para falar em continuidade no espaço das bananas e no espaço das maçãs. Certo? Não necessariamente só no Rn, no Cn, nesses conjuntos mais, né, naturais que a gente conhece, mas em conjuntos arbitrários. Certo? Então, agora tendo o conceito de continuidade e tendo definido, né, desenvolvido, e a gente tendo mostrado que ele pode ser aplicado a espaços não métricos, a espaços onde eu não tenho necessariamente o conceito de métrica, eu vou apresentar para vocês o conceito de homeomorfismo. Eu insisto num ponto aqui, né, que eu acho que eu preciso ser bem claro. A argumentação lógica é uma coisa assim, que todos nós atingimos, né, com um pouco mais de facilidade uns, um pouco menos de facilidade outros. Né? Mas raciocinar dentro de uma linha de argumentação lógica dentro desses termos, razoavelmente fácil. Certo? O que não é fácil, é você saber o que você está fazendo, tá certo? É saber por que você está fazendo aquilo e qual a sua intenção ao fazer aquilo. Isso que não é fácil, certo? Então, esse curso, muitas vezes, ele vai talvez até ser falho, né? Em algum tipo de argumentação lógica e tal, não sei o quê. Tá bom. Se a falha existe, a falha é minha, né, do professor, porque as coisas que eu estou falando para vocês são para lá de bem conhecidas pelos matemáticos e bem desenvolvidas e tal. Ou seja, tem uma lógica meio inescapável e implacável atrás disso tudo. O que eu realmente gostaria de mostrar, de desenvolver para vocês, são as motivações por trás dessas coisas. Tá certo? Isso é que é difícil, às vezes, alguém falar para a gente. Tá certo? A gente tem que perceber sozinho quando consegue. E às vezes não consegue. Né? Professor, Oi. se a gente tem uma métrica, nesse caso, o X, não temos isso também, nesse caso, é possível. De novo, podemos definir continuidade. Pode definir continuidade. Você pode estar num espaço, ter uma aplicação do espaço métrico com um espaço não métrico, e você pode definir continuidade sem problema nenhum.
não precisa justamente ter... Agora, é claro que no seu espaço métrico, né, a topologia mais natural vai ser a topologia métrica. Né? É difícil dizer por que ela é a mais natural. Né? Se você pegar o livro do Elon, você vai ver que existe uma classificação de topologias. Ele fala de topologias mais grossas e topologias mais finas. Né? Essa classificação, acho que é um bom ponto para a gente falar sobre isso. Né? Essa classificação de topologias, ela tem a ver com que funções são contínuas numa topologia e que funções não são contínuas nessa topologia. Porque o conceito de continuidade agora depende da topologia. Mas o que é a topologia? É uma escolha que eu faço. Não é isso? Então pode sim acontecer de eu escolher uma topologia na qual todas as funções são contínuas. E pode acontecer de eu escolher uma topologia na qual todas as funções são descontínuas. Tanto uma topologia quanto a outra não servem para nada. Tá certo? Não me leva a lugar nenhum. Então, há um bom senso aí para você escolher a topologia correta, a mais natural, de modo que as coisas que são obviamente contínuas sejam contínuas nessa topologia. E as coisas que são obviamente descontínuas sejam descontínuas também. Tá certo? Às vezes não é tão óbvio saber o que é obviamente contínuo e obviamente descontínuo. Mas eu só quero dizer para vocês que não é um problema simples, em geral. A escolha de uma topologia, quando você fala que a escolha natural dentro do espaço métrico é a topologia métrica, é porque isso está consagrado pelo uso, né, de fato. Porque esses exemplos todos, essa função aqui é obviamente descontínua. Então, você pode mostrar na topologia métrica que ela é descontínua. Essa aqui é obviamente contínua. Então, você não conhece contra-exemplos. Então, está tudo certo. Né? Você escolhe outra topologia, você pode violar esse tipo de coisa. Para fazer matemática está ótimo, não tem problema. Mas para fazer física, vai dar trabalho. Né? Vai realmente dar trabalho. Né? Eu ia fazer uma sacanagem, falar que os físicos são mais profundos que os matemáticos, mas não vou falar isso não. Já falei. Brincadeira matemática. Tá gravado. Troca por voo mais a fundo. Os físicos vão mais a fundo que os matemáticos. Isso é tão ofensivo quanto. Mentiroso, né? Não, vamos falar a coisa certa, né? Os físicos estão interessados em uma coisa, os matemáticos estão interessados em outra, só isso. Mais nada. E às vezes os interesses se cruzam, né? Aí pronto, ele fala uma coisa que é política que não vai prejudicar ninguém. Então vamos lá. Olha só, se eu tenho uma aplicação F, né, de um espaço topológico X, num outro espaço topológico Y, né, e vamos supor que que essa aplicação F seja contínua e que exista a aplicação F a menos 1 do espaço topológico Y do espaço topológico X. A aplicação F a menos 1 ela é definida como aquela aplicação que, se for composta com a aplicação F, essa daqui é a identidade de X. Peraí. Não, identidade de X. Né? E F é menos 1. F é a identidade de X. Certo? O cuidado, você não pode, em geral, igualar F igual a F menos 1 igual a F menos 1 igual a F. A menos que o espaço X e o espaço Y coincidam. Né? Em geral, você tem que escrever duas equações aí. Né? Ó, F é menos 1 pega um cara de Y, leva num cara de X, aí o F pega um cara de X e leva num cara de Y. Se ele pegar um cara de Y e levar no mesmo cara de Y, ele é a identidade. Sempre. Tá certo? E aqui é a mesma coisa com X. Tá certo? Então, F a menos 1 é sempre a aplicação que é definida dessa maneira.
Ok? Esse bolinha entre os dois Fs aí, ó. Essa bolinha é um símbolo de composição, né? Vamos escrever F bola G, em geral, tá certo? É F de G, F bola G de um certo ponto X é F de G de X. É a definição dessa bolinha. Isso é um símbolo antigo, né? Da teoria de conjuntos, essas coisas assim. Então, isso aqui é chamada função composta, né? A função composta entre F e G. F composta com G ou F bola G. Os matemáticos falam muito F bola G direto, certo? Mas você pode falar F composta com G. E os físicos falam F de G, né? F de G de X. Né? Então, vamos supor que a gente tem uma função, uma aplicação F de X em Y, e tem uma aplicação F menos 1 de X em Y, e eu vou supor que as duas são contínuas. Não necessariamente, se você tem F contínuo, você vai ter F menos 1 contínuo. Tá? Mas vamos supor que as duas são contínuas. Se eu tenho F e F menos 1 contínuos, então F é chamado um homeomorfismo. Né? Definição: F é um homeomorfismo. É a definição de homeomorfismo. Não confundir com o homomorfismo que a gente falou na primeira aula, tá certo? Isso tem um meia a mais aqui, que é muito importante. Na primeira aula, nós não falamos em continuidade, nós não falamos em inversa, nós não falamos em espaços topológicos, nós falamos de um conjunto com uma lei de composição, tá certo? Então, por trás do conceito de homeomorfismo, tem espaços topológicos e continuidade. Então, tem muito mais coisas necessárias para você poder falar no homeomorfismo, né? Se você quiser ter uma ideia, né, do que um homeomorfismo está fazendo, um homeomorfismo é um cara que mapeia cada ponto de um certo espaço em um dado ponto. Né? Você vai poder mostrar que o seu F, para satisfazer uma coisa dessa, tem que ser sobrejetivo e injetivo. Isso é fácil de ver. Né? Ou seja, tem que ser bijetivo. Então você tem uma bijeção, você tem uma correspondência 1 a 1 entre os pontos de X e os pontos de Y. E essa correspondência 1 a 1 é mais do que isso. Ela é contínua. Tá certo? Ela é contínua. Esse requerimento de continuidade, a gente pode visualizar, pelo menos para certos tipos, né, de espaços, como o seguinte: se eu tenho um homeomorfismo entre dois espaços, grosseiramente falando, isso significa que eu posso deformar continuamente um espaço no outro. Ou seja, eu posso ir moldando um espaço sem rasgá-lo, tá certo? Até eu obter o outro. Ok? Tem um exemplo na Carrara que é muito legal, né? Que é esse aqui, ó. Imagina que você tem uma caneca. Aqui eu estou de propósito desenhando também o interior da caneca. Sei lá, é difícil pra caramba desenhar isso aqui. Né? Dá para imaginar, eu peço para vocês fazerem esse esforço mental, né? Você ir deformando essa caneca aos pouquinhos, até você obter isso aqui, uma bola, não dá para imaginar.
Uma bola, uma rosquinha. Hein? Uma bola, Isso parece um ovo, eu sei. uma rosquinha. Porque tem um buraco ali no meio. Não. Você tem toda a razão. Uma rosquinha. Uma rosquinha. Pronto. Melhorou. Você não se livra daquele buraco ali, ó. De jeito nenhum. Né? Mas você pode ir moldando esse cara que está aqui, né? Até que esse pedaço todo que está aqui, você vai enchendo a parte de dentro, até essa caneca vai ficando cada vez menos rasa. Dá para ver isso? Dá para imaginar isso? Ela vai ficando menos rasa, desculpa, mais rasa, até o fundo da caneca bater aqui, em cima. Tudo isso é uma operação contínua, uma operação que você pode fazer sem agredir a sua caneca, tá certo? Continuamente. Aí você terminou com uma bola com uma alça, não é isso? Agora você pode ir deformando essa bola aos pouquinhos até você chegar na rosquinha. Né? Dá para ver? Quando você tem uma situação dessa, você diz que os dois espaços, ou os dois conjuntos, né, são homeomorfos. Ou, você fala também, são topologicamente equivalentes. Tá certo? Significa que as propriedades globais desse espaço, aquelas que dependem apenas de coisas que definem o espaço como um todo e não localmente, as propriedades globais dos dois espaços são idênticas. Certo? Então, dois espaços são homeomorfos, né? X é homeomorfo a Y é a mesma coisa que você dizer que X é topologicamente equivalente a Y, tá certo? E é a mesma coisa que você dizer que X é continuamente deformável em Y, também, tá certo? Eu desafio qualquer um aqui a deformar continuamente esse espaço nesse espaço aqui. A rosquinha dupla, às vezes a gente vem premiado com essa lá na praia, né? Saquinho lá do biscoito Globo, né? A rosquinha dupla não é deformada continuamente na rosquinha simples. Ela é topologicamente inequivalente, não há o que fazer. Se você quiser fazer isso aqui, virar isso aqui, você tem que rasgar em algum lugar a sua rosquinha dupla. E emendar, rasgar e emendar. Essa frase, rasgar, significa que você abriu mão de ter um mapeamento contínuo. Tá certo? É uma coisa contínua, não rasga nada. A gente vai voltar muito a esse tópico, principalmente quando a gente falar sobre homotopia. Tá certo? Mais para frente. Né? A gente vai ter critérios para identificar coisas que pelo menos não são topologicamente equivalentes, ou, em outras palavras, não são homeomorfas. Não há homeomorfismos entre elas. Né? Agora, dá para perceber o seguinte, olha, X é homeomorfo a Y, é uma relação de equivalência. O que vocês acham? X é homeomorfo a X. Né? É a identidade, né? É um homeomorfismo bom. Né? Se X é homeomorfo a Y, Y é homeomorfo a X. Não é isso? Porque, né, F e F é menos 1 tem que ser contínuos. Então, o F é o F é menos 1 do F é menos 1. O F é o F é menos 1 é menos 1 do F é menos 1. Né? Tá certo? Então é tranquilo.
A que é um pouquinho menos tranquila é a transitividade. Se x é homeomorfo a y e y é homeomorfo a z, então x é homeomorfo a z. O que você vai ver aí? A função composta. Né? Então, a gente vai ter que mostrar, e é possível mostrar, né, que a função composta de duas funções contínuas é contínua. Tá certo? A função inversa composta de duas funções inversas contínuas também vai ser contínua. Tá? Então, isso fica como, né, exercício. Mostrar que a composição de duas funções contínuas é uma função contínua. Tá? Veja que tem que usar essa definição aqui. Agora ninguém mais está autorizado a falar em espaço métrico. Vocês só estão autorizados a falar em espaço topológico. Para mostrar isso que eu estou falando, tem que usar essa definição aqui. Tá? Claro, para espaço métrico é óbvio. Né? Mais ou menos, a gente fez a vida toda. Né? A gente sabe, né? Agora tem que mostrar por aqui. Não tem problema. Tá? Então tá. A relação de equivalência x é equivalente a y se x for homeomorfo a y é uma relação de equivalência entre os conjuntos x e y. Né? É claro que eu posso pegar todos os conjuntos, né, e testar para ver se essa relação de equivalência se dá entre eles. Tá certo? Tem várias coisas que vão furar. Né? Por exemplo, o que vocês acham? R é equivalente ou é homeomorfo a R2? Não vai ser, né? Não vai ser. É meio intuitivo, né? Mas é possível a gente mostrar que não é, que não tem um homeomorfismo entre R e R2. Na verdade, é possível você mostrar que não há um homeomorfismo entre você pode até projetar o R2 no R, mas depois você projetar de volta no universo no R e no R2, aí vai ser um problema. Né? Então, se você tiver espaços de dimensão diferente, você já pode dizer, não, eles não vão ser homeomorfos. O N e o N2 têm a dimensão? Tem? Os naturais, os naturais pelos naturais, têm a mesma dimensão? Eu não sei se a gente pode falar em dimensão aí, porque o N não é um espaço vetorial, né? Mas talvez a gente possa falar em cardinalidade, né? Por outro lado, vai virar em contabilidade, né? Ser contável, deixar ser contável. E eu acredito que sim, que você possa mapear o N e o N2 dessa maneira. Tá? Mas eu acho que pelo requisito de dimensão não é o caso, porque eles não são espaços vetoriais. Que mais? Se você tiver um espaço que não é conexo, certo? Se tiver um espaço que é formado de duas componentes com interseção nula, né? Assim, né? O seu espaço é assim, né? E assim. Então, quem está aqui e quem está aqui são completamente separados, etc. Né? São duas componentes de interseção nula. Esses espaços não podem ser homeomorfos a espaços conexos. Tá certo? A conectividade é um invariante topológico. E aí a gente está introduzindo mais uma terminologia. Né? Invariantes topológicos são propriedades que são mantidas por homeomorfismos. Né? Então tem vários invariantes topológicos. A conectividade é um deles. A dimensão é outro deles. No caso dos espaços vetoriais. Né? O fato de ser compacto ou não é outro deles. Se você tem um espaço compacto, ele nunca vai ser homeomorfo a um espaço que não é compacto. Tá?
Existe um outro conceito que nós vamos trabalhar, que é o conceito de ser simplesmente conexo, tá certo? Isso a gente chegou a aprender, acho que talvez até mesmo no ensino médio, né? Quando você fala em simplesmente conexo, quer dizer o seguinte: se eu desenhar um loop, um círculo fechado na superfície do meu espaço, eu posso ou não posso contrair esse círculo fechado a um ponto, né? Então, se você fizer isso na superfície de uma esfera, por exemplo, desenhar um círculo fechado, é claro que você sempre pode continuamente ir fechando esse círculo até ele virar um ponto, né? Mas se você fizer isso num tório, é claro que vai ter caras aqui que você pode contrair até virar um ponto. Mas um cara que esteja assim, ó, em volta, né, do buraco, você não pode contrair até ele virar um ponto. Então, um espaço como esse, por exemplo, ele é não simplesmente conexo. Em contrapartida, um espaço como a esfera, por exemplo, é simplesmente conexo. Você não pode mapear uma esfera no tório. Uma boa razão é porque você não preserva a propriedade dos caras serem simplesmente conexos. Então, existem invariantes topológicos, tá certo? Invariantes topológicos caracterizam classes de equivalência de espaços topológicos. Então, tem conjuntos de espaços topológicos que são equivalentes entre si pela relação de equivalência x é homeomorfo a y. Tá certo? Esses caras, para pertencerem à mesma classe de equivalência, todos os invariantes topológicos associados com um espaço têm que coincidir com todos os invariantes topológicos associados a outro espaço. Então, se esse cara aqui é compacto, esses caras aqui vão ser compactos. Se esse cara aqui é simplesmente conexo, esse cara vai ser simplesmente conexo. Se esse cara é conexo, esse cara vai ser conexo. Se esse cara tem dimensão 3, esses caras vão ter que ter dimensão 3, e assim por diante. Tá certo? Pergunta, né, natural, óbvia, né? Qual é o espaço quociente, né, do conjunto genérico de todos os espaços por essa relação de equivalência? Já respondo, não vou esperar vocês fundirem a boca não. Ninguém sabe. Certo? Nenhum, quando eu falo isso, eu não estou falando de nós, pobres físicos, mortais e binários. Certo? Estou falando dos matemáticos, esses seres míticos, né, que assombram nossos pesadelos. Né? Os matemáticos não sabem. Né? Um dos grandes problemas da matemática contemporânea é justamente esse. Certo? Se vocês forem olhar lá naquela lista de problemas que valem $1 milhão, né, tem que resolver cada um deles, alguns desses problemas estão relacionados com essa questão. Certo? Algumas medalhas Fields foram dadas por aí relacionadas com essa questão. Tá certo? O nosso querido Witten é um cara que ganhou uma medalha Fields por ter ajudado a resolver um pequeno pedaço dessa questão aí, para alguns casos, né, específicos. A gente pode dizer, por exemplo, né, isso é uma coisa que já é bem sabida há bastante tempo, que você sabe classificar todas as superfícies bidimensionais. E que você pode classificar superfícies bidimensionais em termos disso aqui, do número de buracos que essas rosquinhas vão ter. 0 buraco é a esfera, 1 buraco é o tório, 2 buracos é o bitório, assim por diante. Essa é essencialmente a classificação. O número de buracos é chamado de gênero, ou genus, né, em latim. Tá certo? Esse problema está resolvido, então não precisa se preocupar com ele. Pode ir para 3 dimensões. E 3 dimensões ninguém sabe. Ninguém sabe resolver. Né? Aí você tem conjectura de Poincaré, você tem aquele russo maluco que ganhou a medalha Fields e não foi receber, né? Ficou lá internado lá no meio da mata lá. O cara, não quero saber disso não. O cara nem publicou o trabalho dele numa revista. Ele mandou para o archive, mandou lá para o repositório de pré-print e falou, toma aí, ó, tá resolvido. Então, os matemáticos são pessoas maravilhosas. Né? Não,
Qual físico que recusaria o prêmio Nobel, cara? Tem matemática que recusa Nobel é físico. Né? Então, isso é ótimo. Ponto para matemática. Né? Então, essa questão toda, né, é, no fundo, a questão do nosso curso, certo? Nós vamos falar sobre variedades diferenciáveis na sequência, certo? É o próximo tema, né? Porque falar sobre variedades diferenciáveis nos ajuda a entender uma série de ferramentas que são úteis não só para topologia, mas também para outras questões que podem aparecer, geométricas mesmo. Né? Quando a gente fala geometria, a gente está falando talvez de uma coisa mais local, né? Geometria diferencial. Quando a gente fala topologia, nós estamos falando de coisas mais globais. Né? Mas a gente vai estudar alguns elementos que têm a ver com essas propriedades globais dos espaços. Certo? Então, o conceito de variedade diferenciável, por exemplo, vai nos permitir apresentar o conceito de grupo de cohomologia. Certo? O grupo de cohomologia, a gente vai entender como dual a um outro tipo de grupo, que é o grupo de homologia. Ambos são invariantes topológicos. Se você montar dois espaços que são homeomórficos uns um ao outro, eles têm que ter os mesmos grupos de homologia e de cohomologia. Tá certo? Então, identificar invariantes topológicos é um primeiro bom passo para você dizer que dois espaços são homeomórficos. Então, assim, eu tenho espaço X, eu tenho espaço Y. Eu calculei a dimensão do espaço X e a dimensão do espaço Y. Deu a mesma coisa. Maravilha. Eles continuam a ser candidatos a serem topologicamente equivalentes. Eu calculei a compacidade, se os dois espaços são compactos ou não. Os dois são compactos, maravilha. Né? Eu verifiquei a conectividade, os dois são conexos, maravilha. Eu verifiquei a simples conectividade, então os dois são simplesmente conexos, ótimo. Né? Quando é que eu paro? Ninguém sabe. Os matemáticos também não sabem disso. Eles não sabem, não existe um teorema, ou não existe, nesse momento pelo menos, que eu estou falando com vocês, eu não conheço, pode ser que alguém esteja fazendo agora, né? Mas não existe um conjunto de propriedades topológicas que você tem que saber que, se você souber, você garante que os dois espaços são homeomórficos uns aos outros. Esse seria um santo graal, né, dessa pergunta que a gente está fazendo aqui. Né? A pergunta é: quando dois espaços são homeomórficos uns aos outros? Quando eles são topologicamente equivalentes? Quando eles são continuamente deformáveis um do outro? Né? Uma possível resposta seria: quando todos os seus invariantes topológicos coincidirem. Só que quais são esses invariantes topológicos? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe se você lista todos os que você conhece até hoje e alguém não inventa um outro e os dois espaços furam de se conectar por aí. Né? Agora, tem uma maneira infalível de resolver o problema: é você mostrar o homeomorfismo. Tá certo? Se você mostrar explicitamente o homeomorfismo, aí você garante que, seja lá qual for o invariante topológico, ele vai coincidir. Tá certo? Então, esse critério ele funciona mais negativamente do que positivamente. Né? Se você tiver um invariante topológico que não coincide entre os dois espaços, aí você já sabe, não existe homeomorfismo entre os dois. Tá certo? Hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo, né? Simplesmente porque a gente chegou no final dessa revisão aí, a gente vai começar agora a parte de variedades diferenciadas. Né? Então vamos terminar por aqui hoje e a gente volta na segunda-feira então. Eu espero até segunda-feira enviar essas notas de aula. Já tem o primeiro conjunto de exercícios